Olá, um grande abraço, uma boa tarde a você, internauta. Nós estamos começando agora mais uma etapa da nossa Sabatina 2012. Essa Sabatina tem uma parceria da TV Serra Dourada juntamente com o portal de notícias Mais Goiás. E o nosso objetivo, desde o início, claro, entrevistar todos os candidatos à Prefeitura de Goiânia. E hoje a gente está recebendo aqui mais um desses candidatos, Reinaldo Pantaleão, candidato do PSOL. Professor, boa tarde. Boa tarde, Odevar. Boa tarde, Carlos, Luciana, Heleno. E uma boa tarde a todos os amigos internautas, participantes do programa. Tá certo. Durante uma hora nós vamos conversar com o professor Pantaleão sobre o que ele pensa, e como ele pretende administrar Goiânia caso seja eleito. Para isso, para tirar todas essas informações, nós estamos recebendo aqui Marcelo Heleno, diretor de jornalismo da Rádio 730. Marcelo, boa tarde para você. Boa tarde, Odevar. Boa tarde, internautas. Boa tarde, Pantaleão. Estamos prontos para a empreitada. Ok. Luciano Finholdi, boa tarde para você. Vamos lá, boa tarde. Mais uma vez aqui para essa sabatina. Uma boa tarde ao candidato. E a difusora também está presente aqui na figura do Carlos Pereira, jornalista que cobre política na Rádio Difusora. Boa tarde para você. Boa tarde, Odevar. Boa tarde, Pantaleão. Boa tarde, internautas. E vamos ao bom combate, como diz o candidato do PSOL, um partido aí da esquerda hoje no país. Isso, um combate de ideias, não é? Vamos conhecer um pouquinho mais do professor Reinaldo Pantaleão. Reinaldo Assis Pantaleão é militante da esquerda há 45 anos. Na época da ditadura, o professor Pantaleão, como é conhecido no meio acadêmico, se filiou ao MDB, partido criado em 1965, e nessa legenda se candidatou a vereador de Goiânia pela primeira vez em 76. Na década de 1980, foi um dos fundadores e dirigentes do PT em Goiás. Saiu em 2005 e foi para o PSOL. No ano seguinte, foi candidato a deputado federal. Está na briga pela vaga de prefeito de Goiânia, depois de uma polêmica no partido que tirou da disputa o vereador Elias Vaz. Professor, por que o senhor pretende ser prefeito de Goiânia? Organizar, reorientar Goiânia, dar a Goiânia um eixo administrativo onde a população realmente participe do seu destino. Essa é a primeira meta ao assumir a Prefeitura de Goiânia. Portanto, vamos organizar Goiânia, colocá-la no seu devido lugar, porque ela está realmente sem um processo de uma melhor organização. Professor, o senhor tem uma trajetória acadêmica, alguma experiência política de outras candidaturas, mas o senhor não entende que isso pode distanciar um pouco do povo? Como é que é a circulação do senhor junto ao eleitor? Em primeiro lugar, eu tenho como base de ação política uma preocupação fundamental de respeito ao que a população pensa. O que eu, pessoalmente, ao longo da minha vida, tenho feito dos 13 anos até hoje? Participar politicamente de todo o espaço possível. Me sinto muito à vontade, não faço política por fazer política com umbigo. Faço política dentro de um processo ideológico claro e definido, sem preocupação pessoal, até porque, por ser um candidato de esquerda, nós temos propostas claras e possíveis dentro de um sistema capitalista. Agora, quando você pergunta a minha preocupação com a população, eu acho que nenhum candidato, por mais bem intencionado que ele seja, ele não pode pensar apenas que ele vai resolver o problema sozinho. Sem consultar a população, sem dar vez e voz a essa população, ele realmente é um candidato de si só, não é o nosso caso. Nós temos uma preocupação com a participação do povo, da população de um modo geral. Por isso eu me sinto muito à vontade, tranquilo, pela minha trajetória, pela minha identificação, 41 anos de sala de aula, sempre fazendo da política um ato pedagógico e educacional. Eu não concebo fazer política sem uma educação. Educação significa transformação. Essa é a minha meta como candidato. Professor, o senhor falou no início que pretende organizar Goiânia. Eu gostaria que o senhor citasse aqui aonde a cidade está desorganizada, o que é preciso e o que é preciso fazer para organizar a cidade. Como o senhor vai organizar? Primeiro, Carlos, vamos rapidamente fazer aqui um breve histórico. Goiânia, que surge em 1933 como pedra fundamental, através do Atílio Correia Lima, com possibilidade de 50 mil habitantes, hoje ela tem mais de 1.300.000 habitantes, mais de 1.300.000 habitantes.
Goiânia de 70 para cá deu muita voz e vez à especulação. E com isso ela foi desorganizada, ela foi desenfreada. Os prefeitos, com mais boa vontade que eles tenham tido, não colocou um planejamento na cidade. E aí, a questão do estrangulamento, quando eu digo estrangulamento, vem o problema do trânsito, vem o problema do crescimento, né, desordenado, vem a questão da falta de posição política dos prefeitos, porque é uma coisa muito clara que quando a pessoa fala fulano é péssimo prefeito ou um mau gestor, é porque na verdade falta vontade política para com a população, porque às vezes foi eleito para atender determinados grupos. Então Goiânia precisa de organizar o seu transporte, Goiânia precisa de respeitar o plano diretor que não vem sendo respeitado, Goiânia precisa que a sua saúde realmente seja uma saúde para a população e que o prefeito tenha o cuidado e o respeito com aquilo que ele recebe de verbas federais, estadual, ou mesmo os impostos cobrados que a população paga, para ele poder organizar a cidade. Do contrário, Goiânia virá um caos. Como é que você vai ter uma cidade que tem um índice de beleza enorme, mas ao mesmo tempo tem um índice de desigualdade também muito grande? Então a minha preocupação é com que Goiânia seja reorientada, organizada e que Goiânia passe por um processo de discussão dos seus problemas. O trânsito, como é que vai resolver o problema do trânsito? Pois é, mas o que o senhor propõe? É isso que eu quero saber. Sim. Vamos por etapa. Se você vai organizar uma cidade, você tem que planejar o que você vai fazer daqui o seu período de mandato, né? Se você pega um exemplo específico, o transporte. O transporte, o problema não é o número de ônibus, o problema são as vias. Já dizia o Antenor Pinheiro, que é um especialista na questão, o problema são as vias, o espaço que não se tem para poder circular. Quer dizer, o que nós vamos lutar é por um transporte coletivo de qualidade. E esse transporte coletivo de qualidade é possível. Você pode desonerar, por exemplo, a taxa, o preço das passagens. Você pode fazer com que esse dinheiro que é diminuído das passagens passe para que ele tenha uma participação no transporte coletivo. Você pode, por exemplo, criar mecanismos que está se aventando tanto, né? Ciclovias, fala assim, anel viário, metrô, fala em tudo. Todos os candidatos estão falando isso. Mas isso só vai ser possível na medida que eu tenha condições de aplicar dinheiro. Aí você fala, de onde vem o dinheiro? Não vem do céu, evidentemente. Esse dinheiro, ele vem do governo federal, do governo estadual, do governo municipal, da população, mas ele tem que ser ordenado. E acho que Goiânia está precisando com que a prefeitura passe a ser realmente a prefeitura pública, não para atender poucas pessoas, poucos grupos, ou poucas empreiteiras, ou poucas imobiliárias. Eu acho que essa é a grande questão de organizar Goiânia. A saúde e a educação, que é também uma outra preocupação que nós temos na nossa tentativa de reorientar Goiânia. Professor, nessa sua campanha o senhor tem batido muito nessa questão da participação popular. E esse é um desafio porque essa participação ela fica naquela coisa demagógica da população participar apenas como massa de manobra ou de uma coisa muito pesada, mais radicalizada. Como é que o senhor tem um exemplo de participação popular que tenha gerado frutos, que tenha sido produtiva, construtiva, tenha contribuído para uma gestão pública? Leno, a minha grande decepção, e aí eu falo até com uma certa tristeza, foi quando o PT, e eu sou historiador, então eu tenho que analisar a história como um todo, quando o PT abandonou o orçamento participativo. Abandonou por outros interesses. Uma forma de você cobrar, organizar a cidade, fazer com que a participação popular realmente tenha os seus mecanismos, né, de ação e de consequência, é através da população participar do orçamento. E como vai ser isso? O orçamento não pode ser uma peça que é abandonada, jogada ao lixo. Eu vou te dar um exemplo bem claro. O ex-prefeito Darcy Corsa, o ex-prefeito Pedro Wilson, colocaram em prática, alguns momentos, né, o orçamento participativo, que foi abandonado de 10 anos para cá, inclusive pelo atual prefeito. Então, a partir do momento que você tem um orçamento participativo, a população, ao discutir no seu bairro, e aí você tem vários mecanismos, né, de conselhos, de assembleias, de eleições pelos membros da comunidade de participação, e ela vai receber da prefeitura exatamente a prestação de contas daquilo que ela paga. Então, eu acho que a grande
tentativa é fazer com que a população realmente participe. Eu acho que o orçamento participativo é uma maneira democrática. Você vai radicalizar a democracia. A radicalização da democracia, não se tem democracia, desde a Grécia Antiga, que foi uma democracia direta, até os momentos atuais, não se tem democracia sem ouvir o povo. Hoje nós estamos tendo problemas aqui, mas a Europa já discute todos esses problemas. Então a minha posição é voltar a discutir a participação, mas respeitando a decisão do povo. E não para que isso fique apenas no gabinete do prefeito. O orçamento participativo é o ponto de partida, então? Eu não diria para você o ponto de partida, eu diria para você que ele tem que ser novamente discutido com a população, porque outros mecanismos poderiam ser utilizados. Eu só lamento ele ter sido abandonado. Eu acho que só assim, na última gestão do prefeito Pedro Wilson, ele teve um problema, porque apenas 10%, me parece, do orçamento que foi discutido com a população nos bairros foi executado. E foi aí um pouco da insatisfação da população com essa questão do orçamento participativo. Foi isso que aconteceu. Era 10% do orçamento e mesmo assim o que era definido pela população acabava entrando numa fila que não terminava E lembrando nunca. que na coisa prática também a senhora vai enfrentar a resistência da Câmara Municipal, vereadores que se sentem desprestigiados com o orçamento participativo. Também teve isso também. Bem, respondendo como professor, a primeira coisa que eu aprendi como professor é aprender com aluno. Fantástico, né? Aluno ensina pra gente. O orçamento participativo não deu certo, aí você citou os 10% que não foi aplicado. Olha, muito claro, porque ele depois de abandonado, e mesmo durante a gestão do ex-prefeito, o professor Pedro Wilson, ele foi canalizado para os outros setores. Ele não teve, na verdade, a aplicação daquele dinheiro onde deveria ser aplicado. Eu acho que aí que é o grande problema. A prefeitura tem que prestar contas porque ela é para um bem público, ela não é para um bem A, B ou C. E outra coisa, a prefeitura não pode ser loteamento de cabos eleitorais de vereadores. A Luciana levanta a questão que eu vou ter uma pressão possivelmente na minha eleição da Câmara Municipal que faz com que qualquer tipo de ação vire cabos eleitorais do vereador. Ora, peraí, os vereadores são eleitos para atender quem? A população. Se nós temos um poder legislativo que vai fazer o jogo de não respeitar a população tem que saber que o poder legislativo está desrespeitando a sua vontade. Então eu não tenho nenhuma dúvida que administrar com minoria ou maioria, eu quero deixar bem claro que a minha administração ela vai passar necessariamente pela consulta e com essa consulta, o povo participar. Tá. Mas o seu partido também não tá errando também, porque ele não consegue fazer essa mobilização das pessoas, não consegue criar mecanismos para que as pessoas, a população se organize e cobre das gestões públicas a realização dos projetos que sejam realmente do interesse da população? Uma das minhas características é não vacilar naquilo que eu penso. E eu concordo com você. Não só o PSOL, como os partidos de esquerda de um modo geral, como a sociedade como um todo, ela está amorfa. Sociologicamente a gente diz que ela está paralisada, né? Peraí, por que isso? Porque você advém de um processo de salvação com o próprio governo do Lula e depois as decepções. Hoje você tem as centrais sindicais que fazem parte do esquema do governo. Hoje você tem os movimentos estudantis praticamente acoplados. E eu concordo com você, sem nenhuma dúvida. Eu acho que nós temos uma proposta que precisamos levar essa proposta para a população. E eu, como professor, te digo sem nenhuma preocupação de agradar ou desagradar ninguém. Há um problema gravíssimo. Nós, às vezes, somos metidos a intelectuais e falar uma linguagem que o povo não sabe. A nossa administração, isso que você levanta, nós temos que ter coragem, que hoje essa imobilização, ela não é culpa do povo, não é culpa do estudante, é culpa de um processo que começa em 64 e continua até hoje. Agora, como fazer isso? Ora, só tem uma saída dentro da minha compreensão. A educação. A educação não é uma imposição de cima para baixo. A educação significa respeitar as decisões, respeitar as comunidades, respeitar os movimentos, respeitar tudo. Aí, eu acho que você mobiliza. Mobilizar só em época de eleição é coisa fácil, né? Aliás, hoje está mais difícil, porque não pode fazer quase nada, né? Mobilizar significa você respeitar a vontade da população. Eu acho que aí, Helena, você tem uma certa razão, mas eu diria para você, esse é um esforço que nós temos que ter. Ou então, meu amigo, vamos cair no velho papo da política eleitoreira. E a política é eleição, mas ela não é só eleição, ela é participação. Agora, até pouco tempo atrás, candidato, o pré-candidato do PSOL era Elias Vaz. Não é? E por conta daquelas denúncias, daquela reunião, daquela famosa reunião com Carlinhos Cachoeira, a coisa mudou. Carlinhos Cachoeira seria o responsável pela desistência de Elias Vaz como candidato? Primeiro, deixar bem claro para você que o vereador Elias Vaz, que nós temos muito orgulho de tê-lo como companheiro,
um vereador de grande atuação na Câmara Municipal, o vereador está bem provado, confirmado, ele não teve nenhuma ligação com o senhor Carlos Cachoeira no sentido de receber alguma coisa ou de dar alguma coisa. Tanto é verdade que a sua atuação continua. Ele denunciou, o Ministério Público aceitou, então essa não foi a decisão que o partido tomou por causa disso ou daquilo. A decisão foi política, porque nós achávamos que era importante compor com o PCB para que a bancada de vereadores nossa aumente. Então não tem nada a ver Cachoeira com Elias Vaz. Você acha que não teve nenhum tipo de influência? Não teve nenhuma influência, isso a gente discutiu. Eu ganhei uma pré-convenção com 80% dos votos, com candidatos que não concordavam com a gente. Porque nós recebemos aqui, inclusive, denúncias de pessoas do próprio partido do senhor colocando a situação da Elias Vaz. Agora veja bem, foram feitas, inclusive essa denúncia chegou ao diretor nacional. O diretor nacional reuniu, a comissão de ética reuniu e deixou bem claro qual a vinculação que Elias Vaz tem com Cachoeira. Nenhuma. Qual a comprovação? Nenhuma. Espera aí, se as pessoas que, como você bem levantou, do próprio partido situou uma situação dessa, eu acho que aí compete essas pessoas. Quando você levanta uma tese ou uma denúncia, você tem o quê? Você tem que provar, não é isso? Não é o que diz a lei claramente? Então, não tem. O Elias Vaz está tranquilo, vai ser reeleito vereador, apresenta projetos interessantes para a cidade. Mas então o que pesou, candidato? O que pesou para a retirada do nome dele na disputa? Pesou a necessidade de uma análise bem criteriosa. Nós temos que aumentar a nossa bancada de vereador. Por quê? Porque o poder legislativo é um poder pequeno, é um poder que às vezes não resolve, que às vezes tem seus problemas, mas nós precisamos ter uma participação. E o Elias Vaz, desde o seu primeiro mandato até hoje, ele tem tido uma postura correta, politicamente ligado ao povo, e isso aí é que levou nós a decidirmos, a discutir uma outra alternativa. E, aliás, tínhamos mais de 2 alternativas. Eu fui o ganhador. Então eu não vejo nenhuma ligação, não existe nada confirmado e, além do mais, estamos bem à vontade para discutir esse assunto, porque de Cachoeira a gente não entende nada, a não ser de Perinópolis. Mas eu me lembro que ele não se sentia bem, ele disse que a forma como estava acontecendo dentro do partido, ou seja, ele sendo rejeitado por próprios filiados ao partido, é que deixou um pouco também, influenciou essa questão dele deixar de ser candidato. E muita gente, eu conversei com algumas pessoas também, falaram dessa situação envolvendo a reunião dos vereadores, né, com o ex-chefe de gabinete do prefeito Paulo Garcia, lá com Cachoeira. Afinal de contas, todo mundo sabe que a situação, a população em geral sabia a situação de Carlinhos Cachoeira, quem que era. Como ele então participaria de uma reunião, sabe, com a presença do bicheiro Carlinhos Cachoeira? Ou seja, isso é uma situação complicada, a população não entende. Isso realmente, pelo que eu percebi, com algumas pessoas que eu conversei, do próprio pessoal, afetou sim a candidatura dele. Primeiro, vamos observar bem claro, você como jornalista competente, já bastante experiente nessa área, sabe que toda ação é ação política. Pronto. Segundo, essa reunião que você se refere, com a participação de vereadores, o chefe de gabinete do Paulo Garcia, tem que se explicar, é o chefe de gabinete do Paulo Garcia, não é o Elias Vaz. Mas o Elias Vaz estava lá. Espera aí, só um segundinho, por favor. O Elias Vaz foi lá, o que foi feito? Foi feito, no outro dia ele fez a denúncia contra a Varre. E continuou as denúncias contra o Carlos Cachoeira. Então, essa participação do senhor chefe de gabinete do prefeito Paulo Garcia, eu acho que ele tem que vir aqui explicar para todos nós por que ele estava lá. O Elias Vaz estava como vereador para receber denúncias contra o esquema do Mutirama, mas não estava lá para fazer acordo com Cachoeira para isso ou aquilo. Isso ficou bem claro. A documentação tem bem claro. A Polícia Federal divulgou várias e várias fitas e o que saiu? Agora, aí você me levanta uma questão. Eu, pessoalmente, recebi 2 IPMs da Polícia Federal nos meus anos, 17 anos, depois na Universidade Federal como aluno. Ora, preste bem atenção, um cara da ultradireita de Goiás, por questão de princípio aqui, não vou citar o nome, até por questão de resguardar a sua figura, foi o cara que tirou a gente da cadeia. Bem, ele não concordava da direita ou da esquerda, e eu não tenho nenhum problema de conversar com essa pessoa. Então, conversar com as pessoas é a coisa mais simples do mundo. Agora, não tem nenhuma configuração, Elias Vaz e Cachoeira, isso está comprovado. Professor, e o senhor conhece Carlinhos Cachoeira? Nunca vi na minha vida, a não ser por fotografia. Nem sei quem é, não conheço, não tenho a mínima vontade de conhecer. Aliás, passou hoje a esposa dele, bonita. Como é que o senhor vê esse quadro todo envolvendo a política do estado de Goiás, né? Envolvendo todos os partidos, praticamente, inclusive o PSOL, de certa forma, foi envolvido nessa história. Ou seja, PT, PSOL, PMDB, PSDB, ou seja, a questão Cachoeira hoje virou um problema político, principalmente no estado de Goiás, porque todos os partidos, de alguma forma, estão envolvidos nesse processo. Primeiro é o seguinte, lamentável, né?
A política que se faz, de discussão política ideológica, ela cai muito no campo pessoal. Esse é um problema. Segundo, nós estamos discutindo Goiânia com seus problemas de saúde, problemas de cultura. Veja aí as denúncias feitas com a Secretaria de Cultura, cantor recebendo R$1.000 e os secretários pegando 8 debaixo do pano. A questão da saúde, a saúde virtual que tem que acabar. Vamos acabar com essa besteira de deixar a pessoa morrer de fome e de precisando operar. Vocês aqui mesmo, outro dia assisti ao programa de vocês mostrando a tragédia da saúde, a questão do transporte, a questão da participação popular. Aí eu concordo com você. Evidentemente que nós temos um país onde os fatos políticos, vocês como jornalistas sabem muito mais do que eu apenas sou um professor de história, né? Peraí, o fato político chama atenção até pelo estardalhaço do fato político. Agora, que isso vai refletir, ou vem refletindo, ou não deixou de refletir, claro que deixou claro que vai continuar refletindo. Mas nós temos tranquilidade de saber que toda ação política resolve uma questão política e nós não temos preocupação de corpo e alma debater isso com quem quer que seja. A minha candidatura é uma candidatura que sai com dignidade. Eu tenho 41 anos de sala de aula. Eu tenho uma trajetória dos 13 anos até agora de militante da esquerda. E eu não tenho nenhum problema de discutir isso com quem quer que seja. Agora, infelizmente, eu te falo isso com muita tristeza, que respinga sim, como respinga. Todo o processo de corrupção não respinga só aqui não. Respinga na Inglaterra, respinga no Japão, respinga na China, respinga em todo lugar. Agora, obviamente que você tem que ter a sabedoria política de poder fazer com que a população entenda que isso vai ser separado. Não tem a expressão bíblica do joio do trigo? Isso a gente separa politicamente. Agora, sabe, um dos problemas disso aí, candidato, é exatamente quem financia a campanha. Carlinhos Cachoeira entrou nesse esquema político exatamente financiando candidatos de todos os partidos, tanto da esquerda quanto da direita, enfim, de uma forma bem generalizada, não é isso? Qual que é o melhor caminho para financiamento de campanha? Olha, eu digo para você, ao longo das minhas candidaturas, eu sempre fui um candidato com uma pequena participação de voto, mas sempre fui muito atuante politicamente. A eleição, lamentavelmente no Brasil, ela virou um banco de interesses. Eu, pessoalmente, acho que a eleição, dinheiro público, teria que ser aquilo que nós devemos defender. Dinheiro público para as eleições. Aí alguém me diria outro dia, mas isso é um absurdo, gastar dinheiro com eleição, podia gastar com outra coisa. Bem, mas 80% das empreiteiras ou das imobiliárias ou dos grupos econômicos que participam da eleição depois apoia determinado candidato que ganha e vai ganhar do dinheiro através das licitações, entre aspas. Então, essa questão é blá, blá, blá. Dinheiro público tem que ser jogado para a campanha, sim. Professor. Segundo, há um problema que você levantou aí. Como nós vamos participar dessa eleição? Com muita dificuldade. Mas muita dificuldade. Na medida que do meu salário de professor aposentado eu ajudo, fulano ajuda, mas não temos dinheiro para a campanha. Agora, nós temos uma compreensão de que a campanha tem que ser levada. Agora, financiar a campanha, Caixa 2, imobiliária, todo tipo de negociata, isso aí nós não vamos participar. Concordo com você que, infelizmente, a educação política do povo, ela, na verdade, não é o povo que é atrasado, como dizem, né? O problema é que, com o massacre que o povo vem recebendo, ele fica à mercê das grandes campanhas missionárias. Aliás, você citou um probleminha. A partir de agora, ainda não se tem campanha de rua. Mas lá para agosto, meu amigo, você vai observar quem é que vai jorrar dinheiro na campanha. Agora, o senhor defende uma campanha bastante tranquila e até está conformado por ter tido ao longo das suas disputas eleitorais uma pequena participação de voto. Mas e agora? Não, eu não estou conformado, estou consciente. Eu te falo assim, Luciana... O senhor admite que terá poucos votos agora também? Não, pelo contrário, isso aí nós vamos argumentar com você. Ao longo da minha trajetória, eu participei dos grandes momentos da luta clandestina para o MDB, para o PT, para o PSOL. E não tenho nenhum arrependimento de não ser hoje deputado federal, estadual ou senador. Aliás, vários alunos que hoje são ex-alunos, que são autoridades, hoje são deputados, né? E por aí afora. Preste bem atenção. Não me arrependo, participei e com a minha participação acho que eu contribuí, continuo contribuindo. Sim, agora eu conformo com isso? Claro que não, mas também seria da minha parte um absurdo, com 45 anos de sala de aula, eu chegar na rua com panfletos
carros e com um punhado de dinheiro oferecendo como os outros fazem e ganhar a eleição. Acho que aí não estaria traindo a minha trajetória. Eu estaria a concepção política que eu defendo. Bem, aí vem uma outra questão. E agora? Ora, a campanha vai desaguar. E eu, quando o meu prezado amigo, companheiro de longas datas de luta, né, o Carlos falou, você está muito brando. Não, eu não quero discutir a pessoa do Paulo Garcia, a pessoa do Jovair Arantes, não quero discutir a pessoa da Isaura, não quero discutir do Elias Júnior, não quero discutir do Zé Neto nem do Donizete. Não, eu quero discutir propostas políticas de cada um. Não tem nada a ver com a vida pessoal de ninguém. Eu quero discutir o que eles propõem, por exemplo, para resolver o problema da saúde. Eu propus acabar com a saúde virtual, fazer com que a prefeitura respeite o orçamento e que vem dinheiro e depois esse dinheiro some rapidamente. E com isso eu estou dizendo claramente porque não existe uma participação. Mas some de forma legal ou ilegal, na opinião do senhor? Olha, Jordevar, já diria um velho político de Minas, José Maria Alckmin, né, que foi vice-presidente do JK, depois, aliás, foi ministro da Fazenda do JK e depois vice do Castelo Branco. No Brasil, o que se conta muito não são os fatos, são as versões dos fatos, né? Na verdade, quando você faz uma afirmação dessa, alguém pode cobrar, você vai provar que alguém está roubando? Não. Mas quem é que não tem clareza que os desvios são feitos na medida que você não tem acompanhamento dessas verbas? Por exemplo, eu acho que o excesso de comissionado em secretarias é um absurdo. Eu acho que a prefeitura deveria acabar na educação com os contratos temporais e nomear os concursados que estão aí pedindo para serem nomeados. Eu acho, por exemplo, que os convênios feitos do Estado com a prefeitura e o governo federal não são cumpridos. Eu acho que isso é desvio de verba, sim. Eu acho que enquanto o secretário da saúde fica brigando com o secretário do município para saber quem paga mais, isso tudo é desvio. Eu acho, inclusive, Jordevar, que essas questões elas teriam que ser colocadas com muita clareza. Agora, é legal ou ilegal? É claro que é ilegal. Agora você não está aqui afirmando quem está roubando ou deixa de roubar. Agora, a população tem que cobrar os candidatos. A população tem que cobrar, por exemplo, por que aquele sujeito foi num conjunto, eu moro no Itatiaia. O sujeito chega lá no Itatiaia e faz uma festa e compra voto. Isso ocorreu em campanhas passadas e acontece. A população tem que cobrar, por exemplo, deputados que ganharam com 15, 16, 17 postos de gasolina, doando gasolina para o povo. Mas aí o povo depois reclama, por que o deputado não fez nada? Não fez nada por uma razão muito simples, porque ele está compromissado com o dinheiro do grupo que ele representa, não é com o povo. Então eu acho que aí é uma questão política também. Esse dinheiro geralmente é caixa 2, né? Eu costumo brincar, quem nunca fez caixa 2 em política, que já tire a primeira cédula, ou seja, parece que a questão do caixa 2, ele está sempre presente. Mas assim, o que eu queria dizer para o senhor, quando eu conversei... Interromper, eu atiro a primeira pedra, que nunca nem tem dois, eu não tive, nenhum. Não tem nenhum caixa. Eu só assim, tem lembra... caixa? Nem caixa, não soltei. Tá difícil, né? Isso. Bom, só assim, lembra, se fosse aí o vereador Elias Vaz, ele tem um discurso muito mais contundente, inclusive contra a gestão do prefeito Paulo Garcia. Eu quis dizer que o senhor está um pouco mais light, porque o senhor não tem a contundência que ele tem em questionar a administração do prefeito. Quem está fazendo esse trabalho é o deputado do PTB, deputado federal, Jovair Arantes, que é candidato da base aliada do governo do Estado, que está fazendo esse trabalho de questionar, de ser mais contundente nos questionamentos da administração do prefeito Paulo Garcia. Você viu pelas perguntas do Luciano, do Jordevar e do Heleno, e as suas, que eu fui contundente, sim. Eu fui contundente. O que eu não vou ser, e aí não me compete como educador, é xingatório. O que está se tendo com outros candidatos aí é pegar a vala comum de xingar os outros. Isso eu não vou fazer. Agora, contundente, eu estou sendo. Eu acho que o prefeito de Goiânia, ele tentou, e aí, com todo o respeito que eu tenho a ele, como professor, inclusive, médico, ele tentou copiar o Íris e não deu conta. Ele é um xerox do Íris mal feito. O Íris, eu não concordava com nada, mas uma coisa eu tenho que admitir aqui perante a população e perante vocês. O Íris, pelo menos aqui que se fazia, ele era competente. Né? Professor. O prefeito, na verdade, deixa muita coisa a desejar, porque ele tem medo pessoal de rompimento com o PMDB. Ele loteou a prefeitura de Goiânia para o PMDB. O PT hoje não tem força dentro da prefeitura, isso é incompetência. Segundo, o prefeito não tem coragem de falar não. Por exemplo, com o absurdo que se teve de vender aqui na BR-153, o que hoje a Belcar está utilizando, um loteamento
que pegou um loteamento que não presta, trocou por um melhor de 15 milhões, de 3 milhões, é um absurdo. E isso o prefeito não teve, está na justiça, inclusive. O prefeito é incompetente na medida que ele não tem coragem de vir à tona, de vir à população e falar assim, eu não vou aceitar isso. Agora, não é esse negócio que, como diz algum candidato aí, eu vou meter a mão na mesa. Não, isso é coisa de autoritarismo. Eu meter a mão na mesa para quê? Posso quebrar a mesa aqui e machucar minha mão? Isso é um absurdo. Eu vou pôr menino de anjo, eu vou colocar Secretaria de Segurança Pública em Goiânia. Isso é coisa autoritária, fechada, Professor, coisa absurda. Agora, o prefeito é errado em muitas coisas e omisso em muitas coisas. E isso eu acho que eu estou sendo contundente. Não estou sendo pessoal, isso eu não faço. o senhor aponta a educação como o início do processo de transformação para melhorar a nossa sociedade. É natural o compromisso que o senhor tem como educador, é sabido disso. Eu queria que o senhor me dissesse o que teria que ser feito para implantar essa mudança de postura em relação a preparar as pessoas já a partir das escolas, do ensino básico. E dentro disso, eu queria a sua opinião sobre o sistema de ciclos, que é uma das maiores polêmicas que existe hoje na rede municipal de ensino. Isso, primeira coisa, como professor, como educador, eu não sou ingênuo de achar que através da educação única e exclusiva eu vou fazer uma revolução. Não, a educação é um elemento importante para você discutir a sociedade como um todo. Segundo, pela Constituição, a educação, que nós tradicionalmente chamávamos de primária, né, que hoje é o primeiro grau, ela é quem tem o cuidado de trabalhar com isso é o município. Nós temos um problema sério, Heleno, que esse ensino fundamental, ele precisa ser cuidado com carinho. Você não tem como deixar que todo ano, 6 mil, 10 mil, outro dia a TV Serra Dourada mostrou isso aqui, as pessoas pedindo vaga no CMEJ. Quantas pessoas estão nessa fase que nós chamamos de pré-primário, nessa fase primária do ensino? Então, isso é um absurdo. Segundo, você levantou uma polêmica muito boa, os ciclos. Teoricamente, o ciclo não está errado, Heleno. Isso, aliás, é uma concepção de Paulo Freire. Não está errado, não. Mas por que não está dando certo? Porque há aí uma coisa que precisa ser bem considerada e, como professor, eu não posso me furtar de falar uma coisa para vocês. O ciclo, você pode pegar uma pessoa de 10 anos e jogar numa sala normal, tudo bem. Ela termina a nona série, vai para o segundo grau, sem saber ler e escrever. Isso eu não posso admitir como prefeito, nem vou admitir, isso é um absurdo. Eu não posso jogar no mercado ou na universidade pessoas que não sabem ler. Isso é culpa de quem? Da prefeitura, sim. Aí você levanta, e como resolver isso? Óbvio, natural, como educador eu tenho sim a resposta. E a resposta é muito clara, sabe qual? Você tem que dar ao aluno do ciclo uma condição dele receber reforço. E aí, meu amigo, você tem que aplicar dinheiro na educação. Vem verba do federal, verba para que você possa aplicar. Então, os ciclos, teoricamente, não é uma coisa ruim, péssima, não. O problema do ciclo é que você, às vezes, não aplica bem essa capacidade de levar o aluno. Agora, eu não posso admitir um aluno, com a experiência que eu tenho de sala de aula, sair da sala de aula sem saber ler e escrever. Isso é culpa da prefeitura. E aí eu acho que a solução é fazer um reforço aos ciclos. Agora você me pergunta uma coisa muito interessante. Como é que eu vou discutir isso? Com as entidades. Você não tem o Sinteg para discutir? Você não tem a população para discutir? Você não pode fazer em cada bairro uma discussão dessas questões e depois fazer um grande seminário sobre educação em Goiânia? Podemos fazer. Então eu acho que aí a prefeitura teria que tomar esse cuidado, porque então ela está deseducando, ela não está educando. E o papel dela é educação pública, não é privada. Candidato, agora vamos olhar um pouquinho para fora do muro dessa escola em que a violência é enorme, o tráfico de drogas está aí, o usuário, o número aumentando cada vez mais. O senhor defende a entrada do município na questão da segurança pública também? Olha, você levantou um primeiro problema que é um problema gravíssimo, né? Que é a questão da droga. Luciana, é uma questão grave e só quem não teve problema de droga em casa, e eu tenho vários amigos que têm filhos e filhas, é que não sabe aquilatar a gravidade da questão. Primeiro, como deve ser tratada a droga? Com cacetada, com porretada? Não, isso aí é deformação de educação. Você tem que tratar a droga como um processo educativo, como processo de punição. Vamos devagar. Os conselhos tutelares, eles fazem um trabalho muito bom. E eu te falo isso porque eu não sou daqueles que joga pedra não está certo, não.
O que está certo, está certo. É questão de responsabilidade. O Conselho Tutelar faz um trabalho bom. Qual o grande problema? É que esse conselho ele tem que ter condições físicas para trabalhar. Tem dia, vocês mesmos mostraram, a 730 mostrou, a difusora também. Tem locais onde funcionam os conselhos que não tem um computador para trabalhar. Tem casas caindo. Agora que eles estão tentando resolver alguns problemas, que está perto da eleição, agora resolve tudo. Depois certamente vai acabar de novo. Na verdade, esses conselhos é fundamental. Agora, Luciana, tem um detalhe. Você vai trabalhar com a droga dentro de um processo educativo. Agora você não vai punir, você não vai criar uma Secretaria de Segurança Municipal. Isso é um absurdo, absurdo. Quem fala isso certamente nunca leu a Constituição. Um outro absurdo, você vai criar anjo em cada bairro para poder monitorar as pessoas, para dedurar. Peraí, isso aí a Inglaterra fez essa experiência, os Estados Unidos, não deu em nada, até me parece, entre aspas, o período nazista. Isso é um absurdo, é uma coisa louca que não funciona. E a droga, Luciana, a sociedade tem que observar que a droga não pode ser trabalhada com tabu. Tem que ser discutido nos seus aspectos clínicos, nos seus aspectos psicológicos, nos seus aspectos humanos. Quando você fala o drogado, a criança, você vai aí, aqui mesmo, você dá uma chegada ali, você vê o tanto de problema. Então, o tratamento da droga, a prefeitura tem que fazer convênios, Entra o quê? Entra os pais, entra o Estado, Mas, entra a União, entra até a propriedade. Pois não. Eu quero exatamente nisso. O senhor está falando de fazer convênios, ampliar o atendimento. Todo mundo sabe disso, todo mundo fala, tem essa mesma visão, mas na hora que chega, ninguém faz. Por quê? É uma boa observação. Por que não faz? Tem medo de encarar o problema? Ou falta dinheiro? Bem, mas se você, por exemplo, evitar a corrupção e o dinheiro saindo pelas valas dos corredores para atender determinado setor, você tem dinheiro sobrando. Se você pegar as secretarias e colocar nas chefias do primeiro e segundo escalão pessoas concursadas e que não seja os cabos eleitorais de vereadores ou deputados, você tem dinheiro. Se você trabalhar com clareza aquilo que você vai fazer, você tem dinheiro. Então essa história de que não tem dinheiro, é óbvio que eu não sou nenhum ingênuo. Você não vai pegar a Goiânia, uma metrópole tão, hoje com tantos problemas, resolver aqui num debate de 1h30, 1 hora, agora eu tenho solução para isso. Isso é mentira. Quem falar isso aqui está mentindo. Mas você tem que fazer com que essa verba seja aplicada e bem aplicada, prestar conta dessa verba. Jordemar, você é um jornalista bastante conhecedor dos problemas de Goiânia. Preste atenção, se eu tenho uma verba para gastar e se eu não gasto, eu estou desviando. Eu acho um absurdo, por exemplo, você falar assim, porque Goiânia está sem remédio. Mas espera aí, tem que cobrar, você tem que mobilizar a população para cobrar do Ministério da Saúde, para cobrar do governo estadual, do governo... Você tem que mobilizar. Uma coisa, quando existe um lado bom, todo mundo vai atrás. Quando existe um lado ruim, ninguém quer participar, não. Gastos com o público é para público. Então eu acho que por que ninguém quer aplicar dinheiro? Será que não dá voto? Você tratar da criança que está morrendo? Você tratar da criança que está sendo estuprada, né? Então, eu vou repetir o ratinho aqui, dá problema para mim. Então veja bem, aí amigo, eu quero saber de vocês, assim, por que não se gastar? O que é o importante para nós aqui, nesse debate fantástico? É o ser humano. Sem o ser humano você não leva a nada. E a criança é aquilo, né? Que o próprio Neruda falava, é o porvir do amanhã e o amanhã do amanhã. No contrário, é bobagem. Eu tenho que ser honesto. E aí eu acho que o pessoal, com PCB e nós na prefeitura, vamos discutir tudo isso com a população. Não se iluda. Das 6 da manhã até meia-noite nós vamos discutir tudo. Só vai ficar na discussão? Não. Nós não vamos fazer como orçamento participativo, jogar fora, não. Vamos discutir e decidir e aplicar. Candidato, nós somos quase vizinhos, né? Eu moro ali no Crimeia Leste, abaixo da Pecuária, aí tem mais 2 bairros, Goiânia 2, depois São Judas Tadeu e chega no Itatiaia, onde o senhor mora há bastante tempo, né? Bons botecos também. Bons botecos também. Tudo bem, mas não vamos falar de boteco, vamos falar de crescimento desordenado que está acontecendo naquela região. Ou seja, na região norte está tendo um crescimento muito rápido. Ali no Crimeia Leste, por exemplo, são muitos prédios que estão construindo e não estão se abrindo novas vias. E também áreas ambientais, ali a política criada no início da gestão do prefeito Elis Rezende, né, de fazer os prédios e a imobiliária a construtora entrar com o parque. Como aconteceu no Goiânia 2, a gente, através de mobilização, conseguiu até impedir que um
dos prédios fosse construído ali na confluência do João Leite com o Rio Meia Ponte, mas a fundação do prédio está lá. Até hoje o concreto lá armado numa área de inundação. Por isso o Ministério Público entrou e acabou impedindo que pelo menos esse prédio não fosse construído. Como é que o senhor vê essa situação nessa região norte, por exemplo, que está crescendo muito e até hoje não tem um transporte coletivo decente também, porque não tem terminal, né? Muitos bairros ali da região norte, para você ir para Campinas ou para outro bairro, você tem que pegar 2 ônibus. Primeiro, você que é morador da região, nós vamos pegar o problema da região, mas podemos ampliar para outros todas bairros, as outras regiões, claro. Um problema muito complicado. Por que a partir de 70, Goiânia virou essa especulação? É aprovada uma lei na Câmara Municipal, o prefeito nomeado na época da ditadura era o médico Manuel dos Reis, e aí abriu-se, né? E abriu e virou no que virou. Presta atenção, a preocupação em construção das imobiliárias, do próprio processo, a questão do meio ambiente, a questão do uso do solo, não vem sendo respeitada. A Universidade Federal de Goiás, olha só a gravidade desse aspecto. Em 11 anos atrás, ela fez a seguinte denúncia: não se pode construir, que foi aquele movimento que você participou ali na região do norte, perto do Corpo Bombeiro ali. Não se pode construir isso. O que foi feito? A prefeitura, aí eu não sei quem foi, se foi o secretário, se foi o prefeito, autorizou. Construiu? Muito bem. O que está acontecendo? Está acontecendo que vocês viram, como jornalista competente e bem informados, que os empresários da construção estão muito preocupados porque o solo freático da cidade está arrebentado. E eles vão fazer um acordo com a prefeitura para que aquilo não seja o que está sendo. Você observa isso em qualquer bairro de Goiânia, onde você está tendo esses espigões, que os parques são importantes, os parques, mas na verdade se loteou, se fez, se criou aqueles vários espigões. A condição da prefeitura frear isso, ela não tem, porque ela não tem coragem, como nem lembrou o Jorevar, ela não tem coragem de falar não para essas especulações. E aí vem um outro grave problema. E os rios? E as nascentes? Estão arrebentadas. O Ministério Público está atuando lá na região. Problema ali das chácaras perto do Itatiaia, do shopping que vai ser construído, você está sabendo muito bem que ali já o córrego, o Cascavel, está virando areia, O problema, fala assim, mas isso aqui que a cidade precisa crescer. Alguém que é contra a ciência, tecnologia, contra o crescimento? Não. Mas nós somos contra radicalmente o crescimento desordenado para atender meia dúzia de especuladores. Nós temos que discutir uma cidade onde a população tenha vida. E esse problema vai se agravar muito mais. Eu vou te falar aqui por uma questão óbvia. Dei aula aqui nessa região. Lá no Nova Suíça, quando começou, um arquiteto falou para mim assim, meu Deus, isso aqui vai virar um problema, sério. Me lembro do nosso querido Leleco, né, que faleceu, que gostava das músicas com ele, né? Tornei-me um ébrio, gente boa. O Leleco tinha uma versão muito engraçada. O dia que dá uma descarga ao mesmo tempo lá no setor Bueno, vai explodir o cascote. Lembra que ele falava isso? É por uma razão óbvia. Nós não temos. Eu vou voltar ao que você falou, que para mim é muito grave. A questão do esgoto. Foram feitas várias etapas de construções e os conjuntos habitacionais do antigo BNH, Banco Nacional de Habitação, sem infraestrutura. Depois eles arrebentavam a rua para pôr asfalto. Eu estou sentindo lá no Itatiaia, se der uma chuva grande, tadinho de nós. A Goiânia 2, outro dia eu brinquei, um arquiteto falou para mim, engenheiro, isso aqui é o seguinte, professor, não pode ir muito com carro não, porque não ele fica. Mas quem construiu? Ora, então a questão do meio ambiente, da desordenação da cidade, da especulação, ou se põe um freio, ou você vai ficar lamentando. Só para observar que isso aí não é um problema só de agora, não. É um problema lá de trás. E vai ficar pior se nós não tivermos coragem. E a nossa proposta é discutir isso sem nenhum eufemismo. Discutir isso com clareza e com solução dos problemas. Sem a participação do povo, não. Com a participação do povo. E como o senhor pensa, o senhor já falou da questão do loteamento, da prefeitura, o senhor já criticou. Como o senhor pensa em formação de equipe, qual o critério que o senhor utilizaria para evitar que isso acontecesse? Equipe minha? Sua. Simples. Meu amigo, isso é a coisa mais simples do mundo. Eu não sou sectário, sou um radical, no bom sentido da matemática, né? Tem que mexer com a raiz do problema. Helena, preste atenção, eu vou montar um secretariado. Eu preciso de gente competente? Claro. Primeiro secretariado, normalmente é de confiança das pessoas. Agora, vamos ser honestos, né? A honestidade é o princípio básico das coisas.
Nós do PSOL ganhamos a prefeitura. É um Deus nos acuda. Nossa, tadinho do PSOL, não vai governar. Porque, abaixo, conversa fiada. Vamos convocar as pessoas bem intencionadas da cidade. Vamos. Posso até não concordar com ele ideologicamente. Tem problema. Desde que não seja ladrão corrupto, vai participar da discussão. Ladrão corrupto, não. Isso é problema que nós não queremos nem papo. Agora, preste atenção. Esse primeiro escalão tem esse processo de discussão. Não vamos fazer o loteamento para entregar um secretário para um partido, até porque nós temos o PCB e o PSOL, então vai ser fácil, não vai ter como se lotear para todo mundo. Então é o seguinte, não vamos lotear secretário para ninguém. Segundo e primeiro escalão, já falei para você, a participação dos segmentos organizados. Saúde, quem vai discutir? Primeiro e segundo escalão, concursados, nomeados. Agora você me faz uma coisa que lembro muito bem aqui, de um determinado momento no governo Henrique Santino. Henrique Santino montou uma equipe, pessoas competentes inclusive, só que foi boicotado, não só no governo federal, como também internamente, porque começava a briguinha do PMDB conservador e o PMDB progressista. Ora, meu amigo, se nós não tivermos a capacidade de administrar isso com capacidade política, aí vai tudo beleléu. Então a minha gestão, né? Eu gosto muito dessa palavra gestão, mas eu gosto mais de administração. Não sei porque gestão parece muito neoliberalismo, essa coisa toda, mas eu adoro administração. A minha administração, ela vai ser uma administração com a participação. Aí alguém falou assim, mas outro dia você só fala em participação. Espera aí, como é que a sociedade vive, não é de participação? Como é que eu vou escolher o secretário de comunicação? Eu tenho gente capacitada na minha equipe que está trabalhando, tem. Mas, por exemplo, aqui dentro, eu não posso pedir uma opinião para o Jordevar, não, que já me conhece uns tempos, até de escola, né? Eu não posso falar para o Heleno, que é um competente jornalista. Ô, Luciana, me dá uma luz, eu não posso fazer isso. Não, tem que fazer, gente. Ou eu faço isso, ou eu vou administrar para mim. E eu não quero a cidade para mim. Quem foi o melhor prefeito de Goiânia, na sua opinião? De Venerando de Freitas Borges, que foi nomeado pelo Pedro Ludovico em 1937, até o atual prefeito, eu digo para você que o sujeito mais sincero, e falo isso sem nenhuma preocupação, foi o Venerando de Freitas Borges, mais sincero. E aquele que deu um tom interessante, mas às vezes não soube, eu acho que aí foi uma falta de habilidade, eu acho que o Darcy Acosta foi um bom prefeito, certo? Eu acho que o Iris foi um bom tocador de obra. Eu acho que o Paulo Garcia, além de omício, é um bom rapaz, só. Agora, eu acho que eu vou fala, ser melhor do que todos. Tá, quando o senhor fala aí, por exemplo, o senhor foi montar o secretariado, o senhor não falou na Câmara. Todas as pessoas que tentaram fazer isso, não só aqui em Goiânia, mas também até em nível federal também, não conseguiram administrar sem o apoio da Câmara, não é? E o senhor vai enfrentar vereadores dos mais variados partidos, não é isso? O senhor não estaria, de certa forma, minimizando demais esse problema, tentando administrar só com os dois partidos? Primeiro, você levantou uma coisa preocupante. Tem vereador lá que já tem 20 anos que é vereador, né? Tem uns que já tem 30, então tem muita gente experiente lá dentro. De puxar tapete também, se conhece bem. O problema é o seguinte, como é que eu vou conversar com o Legislativo? Qual é o papel do Legislativo? Eu fico até com dó do Montesquieu, que escreveu um livro fantástico, O Espírito das Leis, o Executivo, Legislativo e Judiciário. Outro dia eu estava brincando com minha filha, eu falei assim, ô filha, você que está fazendo direito, olha, tadinho do Montesquieu. O Executivo, ele só vai executar por executar, não tem que respeitar. O Legislativo legisla e fiscaliza. O Judiciário, o papel dele é julgar e, obviamente. Como você tem uma Constituição de 1988, que com as medidas provisórias virou o que virou, e você está aí cansado de saber como jornalista, né? Qual é uma composição da Câmara? A Câmara tem o vereador para poder representar o povo. Peraí, o vereador que vai representar o bairro ou o setor tal, ele vai discutir com a população e comigo, que sou o prefeito. Eu sou o prefeito de Goiânia. Peraí, os problemas pessoais, políticos, partidários, ideológicos, eles estão acima da cidade? Então eu tranquilamente vou conversar com todos os setores. Agora não vou vacilar de chegar aqui perto de você e falar sem problema nenhum. Doa, como diria o Chico Alencar, né? Doa a quem doer, né? Nobre Chico Alencar, grande deputado federal do PSOL, gente muito... Professor... Só uma coisa, como é que eu vou administrar se o cara chega para mim e diz, se não me der 10 cargos? Olha, meu amigo, não se iluda. No outro dia eu falo... Amigo, irmão Jordevar, tem uma denúncia aqui, vereador está querendo me cobrar 10 cargos, põe aí para mim. Aí você vai colocar no ar, até porque
Não é porque você é meu amigo, Qual não é vai porque ser é um problema público. Qual que é a relação do senhor, será a relação do senhor com as empresas do transporte coletivo? O senhor começou a entrevista, inclusive, citando o transporte, que existem várias propostas de metrô. E lembrando também que Elias Vaz esteve à frente da luta do transporte alternativo. E por que não deu certo? Primeiro, vamos seguir. Primeiro, vamos pegar do Elias para cá. Não deu certo porque foi um boicote da Prefeitura e do Governo do Estado. Segundo aspecto, existe lei do próprio vereador Elias Vaz, o Conselho Municipal de Transporte, Transporte, é transporte. Muito bem. Isso foi sancionado pelo ex-prefeito Pedro Wilson. Não foi, até hoje, colocado na prática. Existe, correto? Segundo problema, como é que nós vamos tratar disso? Vamos tratar disso de uma maneira bem clara e objetiva. A taxa que se cobra, ela é, afinal de contas, aprovada por quem? Né? Pelo CMT. Ele já conversou com a população sobre isso? Não. Então, a minha conversa com o empresário vai ser bem clara. Nós precisamos de um transporte coletivo de qualidade. Os outros elementos, né, que nós podemos utilizar, né, como as ciclovias, os espaços, os corredores de ônibus. Ora, isso é, VLT e tantas outras coisas que estão se falando aí, isso é normal e democrático a gente ter a participação da população para saber aonde vai ser feito. Não é impor, por exemplo, como o plano diretor da cidade não vem sendo respeitado. Não, tá? Aquelas mudanças ali, eleitoreiras na Praça Universitária, ela não está no plano. Eu até vi alguém citando aí, até de artigo, não está não. Ela diz o seguinte, que o plano diretor vai começar de regiões para chegar lá no centro, mas não especifica que o setor universitário ia ter aquilo ali. Não está. Quem falar que está mentindo. Agora, como é que você vai tratar isso? Você vai tratar isso abertamente. Ou seja, o transporte só quer lucro? Não, né? Até porque hoje se discute muito se dá lucro ou não dá lucro diante desse contexto como um todo. O transporte coletivo, Luciana, é que vai ser a prioridade, porque você só tira carros de circulação na medida que você tem um bom transporte coletivo. Na medida que a pessoa sai de casa e não demora 1 hora para chegar no trabalho, demora menos, eu sou usuário de transporte coletivo. Aliás, há muitos anos, né? Quer dizer, meu fusquinha é só para ficar lá na porta, ele é bonitinho, amarelinho, né? Mas na verdade eu sou... Hoje, para chegar aquele dia lá, o Helena até já estava preocupado, tão preocupado que eu troquei o sapato de maré, um absurdo, né? Agora, preste atenção, que eu coloquei um sapato marrom e um preto, né, Helena? E aí eu tô ficando doido. Não é doido. O problema, Luciana, é que isso tem que ser tratado à luz da discussão. Não pode ser em porta fechada. Como é que você vai discutir o problema de transporte sem levar isso para a população? Chama a população para discutir. O senhor pretende trocar as empresas, aumentar, estatizar? Não, já existe o Conselho Municipal de Transporte. O prefeito tem que colocar isso em prática, não é ficar no papel, não. Agora, as empresas particulares, quer dizer, eu acho que as cooperativas é uma saída interessante. A Cotel, por exemplo, é uma cooperativa de transporte que funciona bem. Foi bom você aproveitar a sua questão. Você pode fazer essas cooperativas em setores diversos, tanto da saúde como da educação. Você pode fazer cooperativas fazendo com que a população não fique isolada, porque um governo individual é individual, um governo coletivo, ele é coletivo. E as cooperativas é uma maneira bastante interessante da participação do povo. Aproveitando o assunto, o vereador Elias Vaz está completando 12 anos de mandato. O senhor disse que ele já está reeleito, vai para 16. O senhor vai aconselhar de que ele está no fim da linha também para não se eternizar na Câmara Municipal? Olha, esse negócio de estar reeleito foi bom, né? Espero que esse eleito leve mais uns 5, né? Porque um prefeito precisa de pelo menos 5 vereadores. É o seguinte, acho que aí o meu prezado amigo Marcelo Helena, eu pessoalmente, é uma opinião bem pessoal, acho que política é uma participação. Na medida que ele se sente bem, se reelegendo e tendo uma participação política para o povo, acho que não tem nenhum problema. Agora, eu defendo, essa opinião pessoal, acho que as modificações do poder legislativo, ou qualquer que seja executivo, isso vem muito da pessoa individualmente. Eu, por exemplo, mesmo com a barba branca, né? Até a menina que foi fazer a limpeza ali achou que eu estou até simpático. É o seguinte, eu não vou dar conselho, porque conselho realmente, como dizia o velho Cartola, não se dá e nem se vende, né? Até porque as rosas exalam amor, né? Eu só queria, concluindo essa questão do transporte coletivo, o transporte alternativo, né, fez um grande movimento, inclusive criou-se algumas linhas interessantes, eu volto a citar, na região norte, tinha uma linha que saía do Canso, ia para Campinas, ia para o Setor Universitário, a gente conseguia ir para esses bairros. Depois o transporte alternativo acabou sendo engolido
pelo sistema, ou seja, e o sistema hoje, algumas avaliações dizem que quem manda é a CMTC, que a CMTC não, o CETRANSP, e a CMTC seria apenas um braço. Ou seja, qual a avaliação do senhor? O senhor acha que o transporte hoje, a Cotego, que é a cooperativa, e do qual me parece que o Elias Vaz, inclusive, ainda tem um ônibus até hoje, de momento, ou seja, já que a gente ela falou do Elias Vaz. engrenou no Primeiro sistema, é o seguinte, o sistema transporte alternativo foi um boicote, tanto do governo municipal como do governo estadual, isso está claro. Segundo, as empresas, na medida que elas viram que o transporte alternativo seria uma saída, começaram a pressionar. Terceiro, as decisões tomadas aqui pelo SMTC, mas ela reúne com quem? Ela reúne com a população, com os vereadores. As decisões são tomadas praticamente em salas fechadas, certo? E a solução, se é o transporte coletivo, eu acho que uma saída bastante interessante é uma cooperativa, como tem a Cotego. Agora, é óbvio, natural, que eu sou um socialista, mas não sou nenhum débil mental. Né? Eu vou trabalhar as coisas com muita clareza, com muita clareza. Eu não vou comandar a revolução, eu vou comandar uma eleição, certo? Revolução a gente já pensou isso até em outros momentos, mas agora vou comandar uma eleição. Então acho que o transporte coletivo teria e tem que ser discutido com a população, porque não tem sentido eu ficar 1h15 do ponto de Itatiaia para chegar aqui. E por que o usuário é o único lado que não é ouvido nessas discussões do transporte, professor? Não só no transporte, meu prezado amigo Marcelo Heleno, em quase nada ou em nada. Na verdade, a população ela não é lembrada dentro das grandes decisões políticas que se tomam. É óbvio, natural, que vem tudo isso de um processo de deficiência desde da colônia, império, república, enfim, a história do Brasil. A população, ela não pode esperar milagre, ela tem que participar. E para participar só tem uma maneira, ocupar o espaço. Mas ela não pode ocupar o espaço pensando nela, ela tem que pensar coletivamente. População não é o sentido da população. O indivíduo faz parte da população e reivindica socialmente. Então, na medida que ele tem essa participação, eu acho que é importante. Aí vem um outro problema. Por que ela é a última a ser ouvida? Ora, ela é muito lembrada agora nas eleições. Todo mundo agora quer defender o povo. O povo. Tem algum até que esquece que fala povo, né? Esquece que o povo não é o povo. Então, nesse sentido, eu acho que a população não é simplesmente ouvida, porque ela não, sendo organizada, e ela tem que se organizar, ela não pressiona. Não pressionando, há uma acomodação. Eu acho que aí vem um problema da nossa maneira com que a política do Brasil foi estruturada. Por que o senhor acha, então, que nós estamos já no final do mês de julho e a campanha ainda está muito fria? O que aconteceu? É só efeito cachoeira ou tem mais algumas coisas? Não, Jordevar. Eu acho que há uma coisa muito grave na questão eleitoral. A burocracia, quer dizer, há um punhado de problemas. Eu acho, vou te falar isso aqui, posso até com isso criar alguns problemas, eu gosto de problemas. Eu acho que os partidos políticos teriam que fazer um levantamento dos seus candidatos, porque a hora que entrar na justiça, nenhum tem problema. Isso é culpa dos partidos políticos, sim. Há uma discussão política. Não, tem que fazer agora, então, esse levantamento? Não, mas tem que fazer isso nas pré-convenções. Fulano de tal, você quer ser candidato? Quer. Você milita no partido? Essa é a opção minha, pessoal. O seu partido fez isso? Com dificuldades, mas tentou fazer o máximo possível. Foi boa a sua pergunta, com dificuldades. Quer dizer, com dificuldades. Mas os líderes que estão participando das eleições são pessoas que têm uma conduta de luta. Mas mesmo assim, eu sei, né? O senhor põe a mão no fogo na por sua eles? Pergunta foi uma avaliação crítica muito boa, mas na verdade você tem razão. Por que você tem razão? Porque não se faz isso na discussão política. Aí, Jordevar, por que esses candidatos são jogados aí à loa? Porque não existe uma discussão política dos partidos com relação aos seus candidatos. Eu acho que aí tem que ter. Por que não? Tem muita gente com problema por aí? Amigos, o dia 5 vai sair uma lista, né? E parece que essa lista aqui em Goiás deve atingir alguns nomes, né? Eu espero que não tenha problemas, porque eu acho que quanto mais gente participando é melhor. E eu acho que seria uma democracia mais participativa. Professor, na era Lula o PT virou partido da moda, hoje domina cidades importantes, estados importantes, domina a máquina pública, é o partido que mais cresce, está ao ponto de aniquilar adversários. Que futuro o senhor, como ex-militante, vê para esse PT? Primeiro, eu não sou daqueles que gospem no prato e joga fora, não. Eu, como militante, antes do PT, já da esquerda, inclusive clandestina, aprendi muito no PT. Educacionalmente, muito, como professor, como militante, como disciplinado, enfim, aprendi.
Na medida que o PT sai da sua tentativa de um processo de socialização, ele descaracteriza aquilo que nós chamamos de luta do PT. Isso é óbvio. Eu não critico pessoas no PT. Não tenho nada contra ninguém, mas eu acho que aí descaracterizou. O PT, ele moldou muito facilmente ao esquema neoliberal que o Fernando Henrique Cardoso implantou, que o Lula seguiu à risca e que a Dilma, com muitas dificuldades, ela por ter sido guerrilheira, é uma figura que a gente respeita pelo seu passado, ela tem muita dificuldade de conviver com a sacanagem do PMDB e de outros partidos. Ela vai se levando, né? Apesar de que ela vai indo bem na população, mas de um modo geral, Professor, ela está sendo dificuldade. Agora, a descaracterização, Helena, é porque, na verdade, as bandeiras foram abandonadas. E aí é difícil você retornar isso num processo de aprendizagem política. Professor, você tem 1 minuto para se despedir do nosso internauta. Bem, como diria o velho Fernando Pessoa, não se despede, né? Ou, eu gostaria de agradecer, levar em consideração que tudo que eu falei aqui saiu de uma maneira bem espontânea, tranquila, que eu estou em casa. Eu adoro ir nos meios de comunicação, porque onde eu vou tem um ex-aluno. Isso me dá uma satisfação enorme. Como professor e como educador, eu digo para vocês claramente, Goiânia vai ter uma administração de participação popular. Não vou negar a conversar com ninguém, mas nunca deixarei de colocar as posições nossas do ponto de vista de mudança da capital para melhor, para que Goiânia tenha uma ordenação, para que Goiânia seja uma cidade bonita, bela, mas que tenha crianças felizes, idosos respeitados e uma sociedade onde nós possamos falar bem alto e um grito alegre. Vale a pena morar em Goiânia. E essa é a Goiânia que queremos. Tá certo. Quero agradecer muito a participação dos jornalistas convidados aqui. Carlos Pereira, da Rádio Difusora, boa tarde a você. Boa tarde aos internautas, boa tarde ao professor e vamos seguindo, né? seguindo. Marcelo Heleno, diretor de jornalismo da Rádio 730 também, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e discordando um pouco do nosso convidado, até por vocês, em Goiânia vale-se sim viver e viver bem e muito bem. Por isso vivemos aqui. Luciana, boa tarde a você. Boa tarde, mais uma vez, obrigada pela participação. Mais essa sabatina, boa tarde, candidato. Boa tarde, professor Reinaldo Pantaleão, candidato do PSOL à Prefeitura de Goiânia. Mais uma vez agradeço e estou à disposição para qualquer bate-papo amigável. Tá certo. Grande abraço a você, internauta. Obrigado pela sua companhia em mais uma etapa da nossa Sabatina 2012, que tem a parceria da TV Serra Dourada e também do portal de notícias Mais Goiás. E a gente continua ouvindo candidatos amanhã a partir das 3 da tarde. Um grande abraço e até lá.